Olá, meus amigos, amigas. Vamos iniciar hoje mais um estudo das obras de Caibar Schutter, o nosso patrono. Hoje será este livro, Conferências Radiofônicas, que Caibar fez a partir de 1936. Ele fazia ao vivo na rádio que existia na época lá em Matão. Então vamos ver o que ele falava, o que ele disse, o que ele deu de instrução para que nós todos aproveitemos ainda hoje. Garanto a vocês que serão lições que vão marcar e que, se nós prestarmos bastante atenção, vai ser de grande serventia para nós. Vamos à explicação inicial que ele dá. Ligeira explicação é o título. Nesta série de conferências, diz Caibar Schutter, o leitor nada vai encontrar que não tenha já sido dito ou escrito. Elas representam antes a reprodução de fatos, de sentenças e até de palavras que outros mais competentes nos transmitiram e serviram para que erguêssemos em nossa alma o irredutível monumento da fé que tivemos a felicidade de, com tais materiais, construir. Conquanto não excluamos dessas conferências o grande auxílio dos grandes espíritos ao escrevê-las, elas representam mais um resultado de um estudo acurado e de uma análise imparcial e inteligente no campo do espiritualismo e principalmente no campo do espiritismo. Como o leitor verá, as ciências, as religiões e até as doutrinas materialistas não ficaram alheias à nossa atenção. Quer dizer que os princípios que abraçamos e oferecemos à consideração dos nossos ouvintes não representam o produto de uma crença cega, mas sim o resultado de acurados estudos sob o controle da razão. Ao publicar estas conferências, só nos move uma intenção, a de sermos úteis aos nossos semelhantes e concorremos para que a luz se faça e os espíritos de boa vontade que nos lerem se orientem na trilha da espiritualidade com uma finalidade maior, serem felizes. A felicidade não está nas coisas exteriores, nos tesouros da terra, nas glórias mundanas, mas sim nas aquisições que fazemos, no progresso intelectual e moral que realizamos, nos conhecimentos espirituais que conquistamos. O Espiritismo veio nos ensinar os meios para adquirirmos a felicidade. Expusemo-lo em suas linhas gerais, numa síntese imortalista. Cabe agora aos leitores melhor estudar os seus postulados e, se possível, melhor do que nós, cultivarem essa árvore bendita que os nossos maiores chamam da vida para terem a vida eterna. Então, veja, ele vai nos dar o caminho, vai nos cutucar. Agora, temos que nos preparar para adicionar coisas novas, para abrir a mente, pesquisar, buscar e, sobretudo, usando a razão, colocar em prol de nós durante a vida. Então vamos à primeira conferência. Foi em 19 de agosto de 1936. Ele diz o seguinte: a todos os ouvintes, minhas cortesias e respeitosos cumprimentos. E aí ele começa: estou representando um ideal e vos falo em nome do mesmo. Julgo que neste ideal deve constituir os vossos maiores desejos, as vossas mais justas aspirações. Por quê? Porque ele é o anseio de todos os corações, é o desejo de todas as almas,
é a seiva vital que vivifica a humanidade toda. Vim dizer-vos sobre o nosso futuro, sobre os nossos destinos após o fenômeno que chamamos morte. Vim finalmente falar-vos da imortalidade, imortalidade da alma, do prosseguimento da nossa vida além túmulo. Quem não deseja viver sempre, ter uma existência infindável, obter certezas de que os seus parentes, os seus amigos, os entes que lhes foram caros e sofreram o golpe fatal da morte do corpo, continuam a viver e se acham de plena posse de todas as aquisições e de sua individualidade consciente. Bom, para nós, como ele mesmo disse, ele não ia falar nada de novo. Para nós isso não tem nenhuma novidade, mas está relembrando um dos pilares básicos, que a vida continua, que nós reencarnamos continuamente. Nascemos simples, sem sabedoria, e como diz André Luiz, aqui, durante 15 milhões de séculos, partimos da mônada até entrarmos no reino nominal. Aí militamos 15 milhões de séculos. E depois disso, mais quantas mil reencarnações? N. Dr. Inácio Ferreira nos dá algo assim, em torno de 10 mil reencarnações pelo menos. E agora, até quando vamos reencarnar? N nos aguarda, até um dia sairmos, como eu digo sempre, daqui o nosso ponto de partida, ali o nosso ponto de chegada. Estamos aqui ainda, já tivemos tudo isso, imagine até chegar lá. Quanto ainda teremos? E continua Caio Barchuto dizendo o seguinte: ainda mais, quem não se alegrará ao saber que um dia todos nós havemos de nos encontrar com os entes queridos e com eles prosseguirmos numa existência de progresso e de felicidades. Então, está claro, isso não é novidade, isso é ponto pacífico para todos nós, né? Continua. Pois é esta, meus ouvintes, a minha tarefa: garantir-vos a realização deste desiderato, o cumprimento desta esperança que o Espiritismo veio nos dar. Eu cheguei à resolução deste problema após 30 anos de estudos profundos e de experiências inteligentes e bem controladas, que deram resultados positivos, evidentes da nossa imortalidade. Então veja, Caio Barchuto está nos dando um testemunho. Durante 30 anos estudou profundamente, usou a massa cinzenta, usou a razão, submeteu tudo ao crivo da razão, ao crivo da racionalidade. Submeteu, sentiu que foi aprovado, aceitou, ele aceitou para si também. E assim devemos ser nós. O Espiritismo é claro, submeter isso tudo ao crivo da razão. Se aceitar, da lógica e da razão. Se aceitarmos, vai em frente. Se não aceitar, deixa de lado. E isso é o que nós devemos fazer. Qual é a base que eu digo sempre? Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Atendeu a isso? Está na lógica e na razão? Vamos em frente. Ah, não, eu não estou vendo os espíritos, então eu não aceito. Desculpe, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E continua Carvalho dizendo o seguinte: e para desempenhar os deveres que tenho para com os meus semelhantes, a minha boa vontade fez com que eu me esquecesse das comodidades do lar e dos meus afazeres materiais, de onde tiro o pão de cada dia, com uma finalidade, para implorar a vossa preciosa atenção e levar aos vossos lares e às vossas almas a certeza de vossa sobrevivência e da vossa imortalidade pessoal.
Imagine Karl Schutter falando isso em 1936, onde naquele momento a Igreja Católica dominava praticamente 100% das cabeças do nosso país. Imagine quanta pedra foi atirada nele, quantos dardos verbais, quantos pensamentos ruins foram direcionados a ele. Mas ele foi. Ele não se acovardou, não teve medo. E nós? Estamos pulando fora da nossa atividade? Estamos tendo vontade de ir à frente? Ou também vamos pular fora, como muitos já fizeram? Como eu uma vez ouvi, tinha um empresário que frequentava aqui. Quando ele começou, nós o acompanhávamos desde o começo. Chegou um determinado momento e ele falou: olha, eu não posso continuar aqui, porque tudo isso que vocês estão ensinando eu não faço lá fora. Então, eu não vou mudar. Até logo, foi embora. Paciência. Paciência. Não aceitou, porque ele disse que isso interferia diretamente nos negócios dele. Me perguntei quais eram, como eram, não quis saber. Não me convém, não eram de minha responsabilidade. Mas trago aqui como exemplo para que nós pensemos um pouco. Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos em frente. Então ele vai continuar, Karl Schutter, nas conferências radiofônicas, ele vai continuar falando sobre a imortalidade da alma. E dizer, a imortalidade é uma coisa que nos importa tanto, disse Pascal, nos toca tão profundamente que é preciso ter perdido todo o sentimento para sermos indiferentes de saber o que ela é. É verdade. Pensemos bem. Não, eu não quero saber se existe a imortalidade da alma. Como não quero saber? Quer dizer que eu sou um momento, um ponto, que aconteceu e acabou, liquidou, não tem mais, sumiu? Não, não. Sou imortal, como imortal é o universo, como eterno é o universo. Há transformações, sim, são fundamentais e necessárias, mas somos imortais. Imagine se nós vivêssemos uma vez só. Eu ia olhar assim para aqueles companheiros que a gente encontra na rua, que moram embaixo da ponte. Mas que Deus é esse? Me deu a chance de eu andar, enxergar, ter uma vida, ter uma casa para morar, e esses não têm nada. Ou eu enxergo, eu tenho saúde, o outro está entrevado. Como eu vou responder se eu tivesse uma única vida? Mas não, está aqui a imortalidade da alma. A reencarnação, que é um dos pilares básicos nossos. Eu faço o que eu quero. Deus não me proíbe nem obriga. Mas se eu firo as leis universais, preparemo-nos para colher os frutos desta atenção, desse atentado contra as leis de Deus. Por isso nós temos essas pessoas desse jeito, essas diferenças. Quem são os responsáveis por tudo isso? Deus? Que é isso? Cada um de nós. Então a imortalidade da alma nós temos que pensar assim. É fundamental para cada um de nós. E Karl diz o seguinte: esta necessidade de conhecer o nosso destino tem sido a ânsia de inumeráveis gerações. Nos nossos dias, 1936, esta ânsia parece mais aguçada do que nunca, porque as seitas religiosas que constituíam as nossas esperanças perderam uma grande parte da sua autoridade moral e seu poder sugestivo, errando desvairadamente nos obscuros caminhos de uma metafísica abstrata, muitas vezes contraditória e por vezes incompreensível. 1936. E hoje, mudou alguma coisa, meus amigos? Eu vou convidar todos vocês que a partir de agora, se vocês aceitarem Deus, doarem bastante dinheiro aqui,
está tudo resolvido. Mentira! Que história é essa, gente? Isso não existe. Nós temos que usar a razão, temos que usar a massa cinzenta. Não tem barganha com o mundo espiritual, não, gente. Que tem, trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar quanto? No limite das nossas forças. Não vamos imaginar que tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer porque eu vou lá, tá, eu vou ganhar. Você vai ganhar se você tiver mérito. E mérito é tudo aquilo que nós fazemos com a vontade firme e sincera de ajudar, sem pensar em levar vantagem. Deus sabe o que nós precisamos. Trabalhemos no limite das forças. O resto acontecerá naturalmente. Desde que estejamos sendo verdadeiros e autênticos. Se estivermos com segundas intenções, já morreu ali mesmo. Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos em frente. É bem possível que o extraordinário desenvolvimento das pesquisas positivas em todos os ramos dos conhecimentos humanos, isso é Caibar falando através das ondas de rádio em 1936. 38, desculpe. Não, 36, eu que me enganei. É bem possível que o extraordinário desenvolvimento das pesquisas positivas em todos os ramos dos conhecimentos humanos concorresse sobremodo para a decadência do espírito religioso, preso aos limites restritos dos dogmas e do mistério. Os conhecimentos novos que nós temos adquiridos têm revolucionado nossas condições de existência. E isso é verdade. Por que nós procuramos novos conhecimentos? Para ficar na mesmice? Não, em todos os sentidos. Tanto no físico, nos conhecimentos sobre a ciência, sobre a psique, sobre o espírito, tudo é para quê? Para acharmos o nosso caminho cada vez mais tranquilo e tornar o nosso dia a dia mais tranquilo, mais fácil. E não para nós levantarmos o nariz, acharmos que somos os bons, que somos os melhores. Não. O cemitério está cheio desses que achavam que eram os bons. Está cheio. Então nós precisamos pensar muito. Temos que buscar a imortalidade da alma e que nós não somos daqui, pensar muito nisso. Nós estamos aqui para aprender. Aprender paz, amor, harmonia, equilíbrio, está aí. E continua Caibar Schutter dizendo o seguinte: os conhecimentos novos que nós temos adquirido, repetindo, têm revolucionado nossas condições de existência e melhorado nossa vida material em proporções que parecem simples aos nossos antepassados. Mas, veja bem, 1936, o que foi pouco. E hoje? De 36 para hoje, olha o salto tecnológico que nós demos. Olha o quanto nós evoluímos em termos materiais. Mas e nós, moralmente, mudamos? Mudamos, gente? Olha o que nós estamos fazendo. Um matando o outro aí com facada, cortando o pescoço, dando tiro por causa de uma bobagem. Cadê a fraternidade? Cadê a igualdade? Onde é que está isso? Que é tudo isso que o Caibar está trazendo para nós pensar. A melhoria é para nos aproximarmos, para que haja mais interesse coletivo e não individual, como está acontecendo hoje. Continua ele. Mas é fora de dúvida que a ciência materialista, como se mostra em seus aspectos, tem feito bancarrota em todas as nossas esperanças. 1936. A ciência estava aniquilando as esperanças. Hoje eu pergunto de novo aos companheiros aqui presentes:
A ciência evoluiu fantasticamente. Estamos até tirando foto lá de Plutão, uma nave lá em torno de Plutão. Mas o que nós melhoramos? Aqui é o risco, aqui é meu país, ali é o outro. Se você pisar de cá, eu te mato. Gente, que história é essa? A Terra é uma só. Nós, seres humanos, bestializados, ainda criamos um negócio chamado fronteira. Aqui é minha pátria, ali é tua pátria. A pátria é uma só, é a Terra. É de todos nós. Ainda estamos brigando, matando por causa disso. Estamos querendo criar um estado especial aí, não sei o quê. Gente, que as minhas verdades são fundamentais. Que verdades são essas? Nessa escala infinita nós estamos aqui ainda e estamos achando que as nossas verdades superam todas. Vamos lá, continua. Se é verdade que ela, a ciência, triunfa no domínio da matéria, inegável é que se tornou verdadeiramente estranha ao que mais importa saber, isto é, se temos uma alma imortal e, no caso afirmativo, o que vem ela a ser depois da morte? Felizmente, hoje, nós estamos começando a ciência a se aprofundar nisso, felizmente. Mas na época, coitado do nosso amigo, aquele cientista inglês que fez as experiências lá com a materialização da Kate King, e aí o que aconteceu com ele? Tudo que ele fez naqueles anos todos, ele era da ciência inglesa, da Real Sociedade Inglesa de Ciência. E daí? O que fizemos naquela época? Foi feito com toda aquela experiência dele. Ninguém deu bola. Agora, parece que estamos começando. Tem a AME aqui, tem a AME ali, tem a AME internacional, vocês estão mexendo, alguma coisa está acontecendo. Então, nós temos que questionar, buscar a alma, provar que a alma existe, meus amigos e amigas. Isso, segundo os Espíritos, nós estamos já muito próximos. A matéria vai provar, ficar definitivamente, vamos acabar com essa história. Não existe, a alma não existe, morreu, acabou, é como um mugido de uma vaca, eu vi isso uma vez. Ô, gente, o que é isso? É impressionante. A ciência foi capaz de edificar, como fez no domínio da matéria, mas foi também um poderoso instrumento de destruição no domínio espiritual. Veja, o William Crookes, que eu falava agora há pouco dele, caramba, foi uma destruição, porque ele era o mais importante membro da Sociedade Real Inglesa de Ciência. Ele fez todo aquele trabalho, não deram a mínima atenção por tudo aquilo. As descobertas da astronomia, da geologia, da antropologia, ergueram o véu da nossa origem física, e à luz dessas grandiosas revelações naturais, as ficções religiosas sobre a origem da Terra e do homem desvaneceram-se, como acontece às lendas diante da história. 1936. E temos irmãos ainda que acreditam que Adão e Eva foram os primeiros do mundo, gente. Temos que pensar um pouquinho. Alguma pergunta, algum comentário? Continua aí. Da outra parte, a crítica intensiva dos exégetas alçou na Bíblia o caráter confucionista, de modo que muitos espíritos sinceros recusam submeter-se à sua autoridade. Ou seja, muita crítica de pessoas que se julgavam entendidos foi jogada na Bíblia, e a Bíblia ficou uma coxa de retalho, de modo que muitos espíritos recusam submeter-se à sua autoridade. Então, essa decadência da fé já se vê do antagonismo que existe entre o ensino religioso e a razão.
Olha a maravilha da doutrina espírita. Ela veio e disse para nós, o Kardec foi claro, se a ciência provar que tudo isso que eu trouxe aqui, coloquei, está errado, sigam a ciência. Então é para usar a razão mesmo. Vou repetir, essa decadência da fé já se vê do antagonismo que existe entre o ensino religioso e a razão. Quando você começa a usar a razão e pergunta, não tem resposta, opa, você vai deixar de lado. Então foi justamente para resolver essa crise, essa questão entre ciência e as religiões, a primeira negando, sem exame, quer dizer, a ciência negando sem um exame profundo, e a segunda afirmando sem provas, que se ergueu no nosso planeta, foi por causa disso que se ergueu no nosso planeta uma nova doutrina, que denominamos espírita ou espiritista, a qual o grande Pinheiro Chagas, que eu não sei quem é, mas deve ter sido alguém muito importante da época, denominou a filosofia do futuro. E o grande sábio inglês Sir Russell Wallace, êmulo de Darwin, chamou a ciência da natureza espiritual do homem. Filosofia do futuro. E Russell Wallace, que foi aquele que foi o oposto de Darwin. Darwin diz que tudo na natureza depende, é uma briga, é uma competição em que sobrevive quem? O forte. Então ele é materialista puro. E a razão do Wallace diz que não, que nós dependemos do espírito. Está aqui, ó, a ciência da natureza espiritual do homem. Foram simultâneos, Russell Wallace e Darwin. Comentários? Perguntas? Vamos lá, gente, senão só eu falo, já vocês vão dormir. Eu estava lendo hoje, é bonito toda a reportagem. Aquele cientista inglês que está, só está enxergando certamente isso. Ele foi nomeado para uma Stephen Hawking. Uma missão para ver se tem ETs. Se tem gente no universo. Isso. E quem está bancando isso é uma pessoa em específico, é um russo muito rico, que eu vi isso aí. Eu vi isso. Realmente interessante. Eu achei interessante como é que contrataram justo ele que falava que Deus não existia. Mas ele já mudou bastante. A vida inteira ele professava que Deus não existia, né? Mas ele mudou Mas de muito. uma época para cá, Mudou ele bastante. andou pensando, né? Refletido, a razão. A razão. A O porquê razão foi que ele está na Terra, o porquê que ele é daquele jeito. Isso não é uma reportagem grande sobre isso. Por que outra pessoa está boa e ele está naquela... Daquela forma, né? Que praticamente não se move de jeito nenhum. Ele não é... Só consegue falar em função daquele programa de computação que ele tem, né? Capta lá e consegue transmitir, Ele é um inclusive. grande cientista. É o Stephen Hawking. Físico, né? Então, frente a tudo isso, essas coisas que nós vemos, meus amigos e amigas, nós temos que parar um pouquinho e pensar que o pior cego, como disse o Cristo, é aquele que não quer enxergar. Quantas vezes nós já paramos e pensamos, todo dia de manhã, hoje, vamos pegar hoje. Quando acordamos, opa, eu acordei, eu ainda estou na matéria. Opa, sou eu mesmo, estou aqui, estou encarnado ainda. Levanto, nós levantamos. Ou já levantamos bravos ou olhamos para fora, vemos a maravilha que é o universo, fazemos uma prece, agradecemos a Deus pela vida, pela noite maravilhosa que tivemos. Estamos sem doença, ou se temos pequenas coisas, não vamos nem levar em consideração. E vamos continuar em frente. Ou já saímos, já levantamos, pulamos da cama, já bravo, querendo pegar o chefe, querendo pegar a esposa, o marido, os filhos. Para quê? O cemitério está cheio desses. Nós estamos de passagem para vivenciar novas experiências. A ciência espírita, ou espiritismo, veio dizer para nós que nós não somos daqui. Estamos momentaneamente aqui.
Então vamos aproveitar. Porque vamos imaginar que, como se diz na gíria, bateu as botas, abotoou o pijama de madeira, nós vamos para uma melhor, que não existe isso não, gente. A vida simplesmente continua. Se eu sou picareta aqui, eu vou querer continuar picareta lá. Se eu sou bom aqui, eu vou continuar sendo bom lá. Mas só que as coisas dificultam um pouco mais. Lá todos que olharem para nós vão saber quem nós somos. Não tem dar uma penteadinha aqui, pôr uma peruca, fazer uma cirurgia no rosto, mudar. Não tem não, gente. As nossas energias dizem quem nós somos. Então precisamos tomar cuidado. Aquilo que eu brinco sempre. O que nós estamos pondo na nossa maleta de retorno? Ideias materialistas, grandes riquezas. O cemitério está cheio desses que pensavam assim, chegaram lá, não tinham nada, absolutamente nada. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Comentários, perguntas, antes de continuarmos? Vamos lá, gente. Então vamos. O Espiritismo e a Imortalidade, continuando em mais uma conferência dele. Essa doutrina se acha exclusivamente assentada sobre fatos, tão cabalmente demonstrado como aqueles que são peculiares à física, à química e a todas as ciências positivas. Fatos esses testemunhados por centenas de sábios e milhares de pesquisadores sérios e imparciais, que viram nesses fatos, a existência da alma e a sobrevivência pessoal. Quantos de nós não vimos isso já com Chico Xavier, nas mensagens que ele recebeu, confirmando para as famílias que aquela carta era do ente querido? Quantos de nós? Muitos. Abordando, pois, o mais transcendente problema da vida, o Espiritismo se estendeu do microcosmo ao macrocosmo, criando uma filosofia clara, lógica, racional, digna de estudo e de observação, capaz de satisfazer as nossas mais justas aspirações, os nossos mais lídimos interesses espirituais. Nós estamos convencidos, diz Karl Schutel, que a alma existe e sobrevive substancialmente, provando a sua independência do organismo físico, que as relações entre os vivos e os que erradamente chamamos de mortos, se estabelecem sob formas variadas, pela escrita, psicografia, pela tipologia, que eram pancadas, pela vidência, pela audiência, ou clareaudiência, enfim. Os Espíritos têm nos dado todas as provas de identidade que qualquer um de nós, ainda na Terra, pode dar ao outrem. Aparição, fotografia, impressão digital, voz direta, moldagem na parafina, etc, etc. Então, tudo isso já foi feito, que era a época dos fenômenos físicos. Nós, no Espiritismo, já estamos na terceira fase. A primeira foi a fase dos estudos, os primeiros 70 anos. A segunda fase, os segundos 70 anos, foi a fase desses fenômenos físicos. E a terceira fase, dos 70 anos que nós estamos vivendo agora, é a fase pior, mais difícil, pôr em prática. Estudamos, vimos, está confirmado. E agora falta mais o quê? Temos que deixar a preguiça de lado e pôr em prática. Essa é a fase mais difícil. Os fatos espíritas são irrefregáveis, são evidentes. Não se lhes pode negar a veracidade. É uma verdade positiva, que não se pode ocultar sem lesar a humanidade. E quando ouvimos dizer que esses fatos
não são possíveis, nos lembramos da reflexão de Pascal sobre o julgamento que condenava a opinião de Galileu a respeito do movimento da Terra. Isso não provará, disse Pascal, que a Terra permaneça em repouso. Todos os homens juntos não a impediriam de girar e não se livrariam de girar com ela. O que é isso aqui? Galileu foi o primeiro que, durante 1200 anos, a Igreja Católica exigiu e disse que a Terra era o centro do universo. Galileu, com a sua lunetinha, o seu telescopinho, foi lá. Não, a Terra não é o centro do universo, não. A Inquisição foi lá, vem cá. Você confirma isso? Se confirmar, vai para a fogueira. Bom, não posso ir para a fogueira. Então ele foi absolvido. Porém, quando diz a história, que quando ele estava saindo da sala, ele se voltou para o pessoal. Mas que gira, hein, turma? Ou seja, a Terra gira em torno do Sol. Durante 1200 anos tivemos que engolir essa mentira. E quantas mentiras não são colocadas para a humanidade? Por quê? Não tem vontade de buscar, não quer discutir, não quer usar a razão. E aí foi por isso que Pascal disse que, a respeito do movimento da Terra, isso não provará, apesar do Galileu ter dito o que fez, contrariar a si próprio para não morrer na fogueira, isso não provará, disse Pascal, que a Terra vai permanecer em repouso. Todos os homens juntos não a impediriam de girar, e não se livrariam de girar junto com ela, como sempre fez. Nós estamos girando continuamente, nós não paramos. Mesmo com toda essa, com a Inquisição pegando pesado em cima dele. Então, isso não muda. A verdade não tem como mudar, meus amigos. Mas por que é que a Igreja Católica insistia na época que a Terra era o centro do universo? Qual era a vantagem disso? Tanto faz ser o centro ou não? Meu amigo, eu não saberia te responder, Qual mas seria uma coisa é certa. a vantagem religiosa disso, digamos, né? Não saberia te explicar, mas... Insistir nisso. Não saberia. Mas o importante é o seguinte, tem que ser do jeito que nós mandamos. Estamos conversando, ponto final. Isso é um dogma. Não se discute, não aceita a discussão. Mas não teve como fazer, ué. Chegou num ponto que ficaria ridículo ela continuar insistindo numa bobagem dessa. E assim será com tudo. A mentira não vai sobrepujar nada. Uma hora ela é desmascarada. Por isso a doutrina espírita é clara. Submeter ao crivo da lógica e da razão. Aceitando, vamos em frente. Não aceitando, para. Continuando. Pois não. Tem a turma também, é Adão e Eva, né? Que impôs. Ah, sim. Já existiam, né? Que provaram que já tinham gente que Sim, dizia sim, na foi época. uma das primeiras coisas Então, que nós nós botaram a barbinha de molho para voltar atrás, né? Peraí. Não tem como. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Manda a ferro e fogo. É verdade. Os fatos espíritas vieram nos demonstrar, portanto, que o ser pensante é uma realidade e que a individualidade sobrevive à morte. Essa ânsia que palpitava no nosso coração e que vibra no nosso cérebro, essa interrogação que parte do fundo de nossa alma, como um apelo ao Ser Supremo, foi respondida pelos espíritos dos nossos antepassados, estabelecendo as relações entre vivos e mortos, nos acenaram com a luz consoladora da esperança que aclara os nossos destinos imortais. Essa história de que morreu, vai ficar dormindo, esperando o julgamento, gente, não teria sentido nenhum num universo fantástico como esse, né? Dá a impressão de que Deus não tem o que fazer, pô, que é isso? Gente, precisamos usar a nossa razão, a nossa inteligência. Alguma pergunta, algum comentário? Então, no próximo encontro nós concluiremos este capítulo aqui e vamos dar continuidade. Veja,
que Caiuá estava fazendo naquela época, nós vamos fazer agora reestudando este livro. Vamos reavivar esses ensinamentos, para que nós possamos continuar passando para todos. Nada? Então, muito obrigado a todos, saúde e paz, e que nós nos encontremos na próxima terça-feira. Obrigado.